Olá, meu irmão, irmã, Deus abençoe a todos, aos nossos amigos, amigas. Eu gostaria de trazer uma meditação para o nosso vídeo dessa noite, baseada em Deuteronômio, capítulo 20, e vamos discorrer aqui dentro das Escrituras, porque nós sempre trazemos chaves dentro do Evangelho que nos ajudam a aproximar de Deus, nos ajudam a vencer as adversidades do dia. Eu creio que toda pessoa que está buscando a Deus, ela tem um temor que é comum em todos. Eu tenho medo de estar desagradando a Deus. Eu tenho medo de que alguma coisa na minha vida me impeça de vencer, que alguma coisa na minha vida me impeça de alcançar as promessas de Deus. Então quero tomar Deuteronômio, capítulo 20, versos 1 até o verso 4. Diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E serás que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça vosso coração, não temais, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra vossos inimigos para salvar-vos. Esse temor, esse medo, ele impede a família, a igreja, a nação, as pessoas de conquistarem o que é seu por direito. O homem, ao pecar, ele perdeu os direitos, ele perdeu a proximidade, o companheirismo com Deus. É fato. Porém, o Calvário foi o Senhor Jesus Cristo devolvendo aquilo que Adão perdeu. Nós encontramos em Efésios, capítulo 1, que Jesus Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. O profeta William Branham, numa mensagem chamada A Brecha entre as Eras da Igreja e os Selos, ou o intervalo entre a revelação das 7 eras da Igreja, entre a exposição, entre a pregação e a revelação dos selos, nessa mensagem ele disse assim: a revelação tira o temor. Você precisa da revelação da palavra de Deus ao seu coração para que esses temores possam sair da sua vida. Você vai se lembrar, você que é inscrito no nosso canal e que acompanha os nossos vídeos, você vai se lembrar de um vídeo que eu fiz tirando uma xícara de um balde de lixo e usando aquela xícara. Mas eu só tirei e usei? Não. Ela passou por um processo de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Se você não viu esse vídeo, olhe na nossa playlist que ele está ali. E você vai compreender esses 3 processos. Mas, por que eu usei isso? Para que nós possamos entender que, às vezes, no estado em que nós estamos,
nós realmente estaríamos condenados, inaptos para Deus usar. Porém, quando Deus nos socorre, o Calvário foi extraído de Jesus Cristo o sangue, que é usado no Velho Testamento, chamado de, numa linguagem figurativa, o sabão do lavandeiro, o cloro. Já nas cartas de João, ele nos disse, eu creio que São João capítulo 1, capítulo 2, ele disse, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Ele coloca Jesus Cristo como advogado para defender gente que errou. Como é que Jesus pode defender quem errou? Ele também nos diz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa e purifica de todo o pecado. Quando nós somos purificados de todo o pecado, aí vamos associar com o copo lá, nós somos justificados. E essa justificação, ela age na nossa vida como se nós não tivéssemos nunca pecado. Quando você nunca pecou, você tem acesso a Deus. Você tem liberdade de ter companheirismo. Você entra no lugar santíssimo. Aí nós voltamos ao que o profeta disse. A revelação tira o temor. Então nós pensamos assim. Eu preciso então de saber isso, saber aquilo. Revelação, revelação. O que é revelação? Apocalipse é revelação. Uma das traduções de Apocalipse é revelação. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é a chave que abre o livro inteiro. E muitas coisas na sua vida, às vezes não está em Apocalipse, mas o conhecimento, a chave que destranca esse conhecimento em Apocalipse, te leva no livro como beneficiário, te leva no livro sagrado como dependente de Deus. Dependente eu usaria como, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, quem são os meus dependentes? Meus filhos, minha esposa. Eles podem ir com a carteirinha lá e dizer, eu quero fazer uma consulta. Quando você tem essa revelação, é essa revelação que tira o temor. Aqui Deus está dizendo assim, quando você sair a peleja, não tenha medo. O Senhor teu Deus está contigo. O Senhor que te tirou da terra do Egito, Ele vai com você para a batalha. Irmão, irmã, nós estamos vivendo dias de pelejas intensas. Nós estamos vivendo batalhas jamais pelejadas. O profeta William Branham prega também uma mensagem com esse título. A maior batalha jamais pelejada. E agora nós dizemos, já pelejada. Porque ninguém ainda havia lutado a batalha que nós batalhamos. Como assim? O profeta nos mostra Deus e Satanás dentro do indivíduo. Um campo de batalha chamado a mente. Satanás armou vamos dizer assim, o seu acampamento dentro das nossas mentes. Pensa, os cristãos do passado lutaram com feras, leões, mas o cristão hoje, ele tem o diabo na própria mente. E muitas vezes esse temor vem por isso. Eu quero ler Romanos, capítulo 12, só para você entender algo tremendo aqui para as nossas vidas, e depois eu vou ler também Romanos, capítulo 6, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, verso 1, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Meu Deus, eu tenho que ser transformado, eu tenho que ser transformado. Agora, como é que eu me transformaria? Então, eu quero pegar, às vezes, a sua condição. Derrotado, amedrontado, doente. Você precisa se transformar. Você tem que sair dessa situação. Como que eu saio? Pela renovação do vosso entendimento. A revelação tira os temores. O que é essa renovação do entendimento? É eu compreender que o meu Deus, aquele mesmo Deus que nós lemos em Deuteronômio, que vai comigo para as batalhas, é o Senhor Jesus Cristo, e ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor, ele disse assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ele perdoa os nossos pecados. Não só perdoa, como eu disse em Romanos capítulo 6, nós lemos assim: sabendo isso, que o velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado. Então você carrega traumas, você carrega complexos, você carrega problemas antigos, dizendo: é por isso que Deus não me cura. É por isso que eu não alcanço isso. Não, não é por isso. É por causa do seu medo. É porque as pessoas têm medo até de orar. As pessoas têm medo de guerrear contra determinadas coisas. As pessoas têm medo de demônios. Demônios não são para ser temidos. Demônios têm que nos obedecer em nome de Jesus Cristo. Enfermidades têm que nos obedecer em nome de Jesus Cristo. Pecado tem que ser controlado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ter essa convicção. Também disse o profeta irmão Brana: a pior coisa que eu encontrei no meio do povo de Deus foi medo. Se você tiver até câncer, mas não tiver medo, ele não tem como te dominar. Se você for contaminado de corona, mas não tiver medo, ele não tem como te dominar. Se Satanás te derrubar pelo pecado, mas você não tiver medo de chegar diante do seu Deus, de confessar as suas culpas, de buscar pelo recomeço, ele não tem como te dominar. Se nós passarmos pelo vale da morte e não temer mal algum, ainda, não é esse o Salmo 23? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Meu irmão, minha irmã, eu não sei por que por que você falou desse tema. Só pode ser porque Deus quer que ajude alguém. Não tenha medo. Deus cuida de você. Quando eu fui me casar, há 24 anos atrás, para a entrada do noivo, eu escolhi um velho hino que é Deus cuidará de ti. Um jovem sem muita perspectiva, sem recursos, sem bens, assumindo uma família, precisando comprar, conquistar, construir, fazer. O que eu posso fazer? Então, enquanto eu estava entrando na igreja, ao invés de eu ir caçar, na época tinha várias músicas que as pessoas usavam, músicas sensuais, emocionais, sei lá como é que diria aquilo. Eu escolhi um hino: Deus cuidará de ti. Enquanto eu entrei para um grande compromisso, eu fui ouvindo assim: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Não importa as dificuldades, Deus cuidará de ti. O teu agir, Deus cuidará de ti. Sabe de uma coisa? 24 anos depois,
Deus tem cuidado de mim. Deus tem te chamado e Ele irá cuidar de você até o fim dos tempos. Eu queria que você descansasse nisso. Mas como é que você pode descansar nisso? Eu aceitei Ele. Eu confessei os meus pecados. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Eu entendi as três etapas da graça: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Ele tem cuidado de mim. Você não precisa do cuidado de Deus? Você não quer se render a Ele? Você que tem tido tantos medos, tantas dificuldades. Você que já é um cristão, mas tem medo de que eu não sei se eu serei salvo, eu não sei. Claro que sim. Deus não te chamou para jogar fora. A revelação tira os temores. Tome as promessas. Use-as para o seu benefício. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Conhece alguém que está meio amedrontado, cabeça baixa? Envia esse vídeo, compartilhe esse vídeo e se esse vídeo te ajudou, deixa o seu sinal de aprovação. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.